Olá pessoal, a aula de hoje é sobre geometria espacial, corpos redondos e cilindro. A geometria é uma área da matemática que estuda formas e espaço. Ela pode ser dividida em três: a geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. A ideia básica é assim, ó, plana, está no plano, eu não posso pegar. Dois eixos, eixo X, eixo Y. Geometria espacial. Além de estar no plano, ele tem um terceiro eixo, x, y e z, ou seja, ocupa lugar no espaço. Geometria plana, não posso pegar. Geometria espacial é uma figura geométrica que ocupa lugar no espaço. E geometria analítica, que é quando eu transformo entes matemáticos em equações algébricas. Ponto, reta, em forma de equação. Porém, vamos nos ater apenas à geometria espacial, que vai ser o assunto nosso. Para entender exatamente o que ela analisa, vamos ver o que são dimensões. Primeiro, dimensão. Se eu tiver um objeto com duas dimensões, como é o caso de uma folha de papel, ele chama-se bidimensional. Duas dimensões, comprimento e largura. Está no plano, não posso pegar. Se o meu objeto tiver três dimensões, é como se fosse uma figura geométrica que ocupa lugar no espaço, um cubo mágico. Ele tem altura, largura e comprimento. Vou pegar de novo a minha caixinha para a gente mostrar. Ó. Largura, comprimento e altura. Três dimensões, tridimensional. As figuras geométricas espaciais possuem três dimensões, largura, altura e comprimento. E são divididas em dois grupos, poliedros e corpos redondos. O que são poliedros? São formados por arestas, vértices e faces. Ó. Isso é um poliedro. O que são arestas? Encontro de duas faces. Aqui eu tenho uma aresta. O que são vértices? Encontro de duas ou mais arestas. Ó. Eu tenho vértice nesse ponto aqui. Faces, os lados. Se for uma figura regular, elas são congruentes, elas são iguais. Ó. Esse lado é igual a esse lado de baixo é igual a esse. Então, um poliedro é formado por arestas, vértices e faces. Os casos mais famosos, por serem figuras regulares, cubo, paralelepípedo e pirâmide de base regular, quadrada ou triangular. Ó. Paralelepípedo, cubo e pirâmide. Então, minha pirâmide, base regular, base quadrada. Ó. São três poliedros regulares. Seguindo, corpos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, haja visto que são formados pela rotação de uma figura plana, uma figura geradora, ao redor do seu eixo. Entenda a rotação como dar uma volta completa. A ideia é mais ou menos assim. Ó. Eu tenho uma figura geométrica, se ela der uma volta completa em torno do seu eixo, ela vai formar uma figura geométrica. Ela vai formar um cilindro. Ó. Se ela der uma volta completa, ela vai formar um cilindro. Continuando então. Os corpos redondos que fazem parte do nosso estudo vão ser o cone, a esfera e o cilindro. Vejamos então. Cone. Primeira situação, primeiro corpo redondo que a gente vai estudar. Esse é um exemplo de cone, ó. Figura geométrica, corpo redondo. Esfera. Ocupa lugar no espaço, eu posso calcular a área e o seu volume. E o cilindro, que é muito comum de a gente observar por ser um objeto bem conhecido nosso, né? Esse vai fazer parte do nosso estudo, então. São os corpos redondos, primeiramente, o estudo do cilindro. Continuando, a ideia de cilindro. Todo cilindro possui uma estrutura curva chamada de superfície lateral e duas bases, que são paralelas. Então, superfície lateral e as bases. Superfície lateral do meu cilindro, base inferior, base superior. Elementos de classificação do meu cilindro. Os elementos que fazem parte do meu cilindro. Primeiro, eixo, um segmento de reta que liga os centros à base. Então eu teria um eixo imaginário
para poder construir o meu cilindro, nessa posição. Ó. Altura é a distância entre os dois pontos de base, os dois planos, daqui até aqui. Raio. Raio é a medida da metade da minha circunferência, ó, do meu círculo. No meu caso aqui, o meu copo tem um raio de 2,7, 2,8. Diâmetro, 2 vezes a medida do raio. Ó. Diâmetro é a medida inteira, 5,5. Diâmetro é a medida de um lado até o outro. Raio é a metade da medida. Classificação. O cilindro pode ser classificado em cilindro reto e cilindro oblíquo. Basicamente é que o cilindro reto é perpendicular à base. Cilindro oblíquo, ele é um pouquinho inclinado em relação à sua base. Ó. Cilindro reto, cilindro oblíquo. Geratrizes são segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos da circunferência das bases. Olha o nosso exemplo aqui. Ó. Então, geratriz, normalmente ela é igual à altura do meu cilindro. Se ele estiver inclinado, aí não, né? A altura vai ser perpendicular e a geratriz vai ser um segmento lateral. Ó. Então, a geratriz nada mais é do que um conjunto de pontos equidistantes do centro que formam o lado do meu cilindro. Outro item que vai fazer parte do estudo, que pode aparecer para a gente, é secção de um cilindro reto. Duas situações. Secção transversal é quando eu corto a minha figurinha exatamente ao meio. Ó. Secção transversal, paralela à base, e secção meridiana, que é quando eu faço um corte na metade da minha figurinha, ó, do meu objeto. Então, as duas situações, ó, secção transversal e secção meridiana. Eu corto pela metade. Planificação. Sempre que eu precisar entender como funciona a figura de um cilindro, eu posso desmontar ele. Planificar. A planificação de um sólido geométrico é uma projeção das figuras que fazem parte do seu contorno no plano. É como se desmontássemos o sólido para observar as figuras geométricas planas que podem ser usadas para construí-lo. A ideia é assim, ó. Se eu pegar o meu objeto, cortar ele ao meio e abrir, esticar, eu vou ter o quê? Eu vou ter a planificação, ó. Um retângulo e duas bases, base inferior e base superior. Então, se eu tenho que ter sempre isso bem claro, ó. A ideia de um cilindro é que ele, na verdade, é um retângulo formado com mais duas bases, ó. Base inferior e base superior. Se eu planificar, vai sobrar, então, um retângulo, base inferior e base superior. Sabendo disso, eu posso então calcular os elementos que eu preciso para área e volume de um cilindro. Primeiramente a área. Ó. A área de uma superfície, de toda a superfície do cilindro. Ela sempre é em função do raio. Dado um cilindro reto de raio R e altura H, a planificação desse cilindro mostra como ele é formado por dois círculos, bases, e por um retângulo de medida 2πr de H. Vamos de novo voltar à ideia. Ó. Eu tenho um pedaço de papel. Se eu juntar as duas pontas de um retângulo, eu formo um cilindro. O cilindro vai ter uma base superior e uma base inferior, embaixo e em cima. Quando eu esticar o meu cilindro, o que vai acontecer com ele? Ó? Como eu estiquei ele, ele era uma circunferência. Circunferência é o conjunto de pontos que estão em volta. Círculo é o que eu tenho, é o plano. Ó. Isso é círculo, isto é circunferência. Então, como o meu cilindro estava nessa posição, quando eu abri ele, o que eu fiz? Eu desmontei a minha circunferência. Ó. Então, essa medida é o comprimento da circunferência e ela vale 2 vezes π vezes r, em função do raio. Π é
um elemento conhecido na matemática, né? Ele vale aproximadamente 3,14. A outra unidade, a altura. Então, o meu cilindro vai ter sempre duas referências, ó. Comprimento da circunferência mais a altura, base inferior, base superior. Como as bases são círculos, a área do círculo vale π vezes o raio ao quadrado. Concluindo então, ó, como é que eu calculo? Área da base. A base é um círculo. A área do círculo, π vezes r ao quadrado. Como são duas bases iguais, e a área da base é π vezes r ao quadrado, 2 vezes a base, duas bases, 2 vezes π vezes r ao quadrado. Quando eu precisar calcular uma figura geométrica, um cilindro que tenha duas bases, né? Que eu precise calcular os elementos das duas bases. Senão, eu vou usar uma vez só. Área lateral. A área lateral é a minha ideia de planificação. A área lateral é 2πr vezes h. Comprimento da circunferência vezes a altura. A área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. Logo, a área total de um cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Duas bases, a área lateral do meu cilindro. Se eu simplificar a minha fórmula em função dos elementos que eu tenho que são comuns, r, o raio e a altura, eu posso fazer uma fórmula um pouquinho mais simples. Ó. Área total, 2πr vezes que multiplica h, altura, mais o raio. Alguns autores usam os 2 metros para calcular. Particularmente, como professor de matemática, eu prefiro usar essa aqui, ó. Separar as duas fórmulas, porque em algumas oportunidades eu não vou precisar calcular as duas bases, apenas uma delas. Sendo assim, só vou utilizar uma vez, uma base, π vezes r ao quadrado. Duas bases, 2πr ao quadrado. Então, a área total em função da minha necessidade, do objeto que eu esteja calculando. Área total, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Para fechar, falta a cereja do bolo, né? Se eu sei calcular a área, eu posso aprender a calcular o volume. Como é que eu faço para calcular o volume de um cilindro? Volume de qualquer figura plana, regular, espacial, é a área da base vezes a altura. Como no nosso caso é um cilindro, o volume é calculado realizando o produto da medida da área da base pela medida da altura. Então, o volume é calculado usando a seguinte fórmula. Volume, área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, π vezes r ao quadrado vezes h. Na nossa fórmula, V é o volume, AB, a área da base, h é a altura. Então, o que eu preciso saber para o assunto de geometria espacial sobre cilindro? Calcular a área lateral, a área da base e calcular o volume. O assunto é bem prático e bem interessante porque são figuras muito comuns de aparecerem no nosso dia a dia, né? Se você olhar em volta, com grande frequência você vai ver os cilindros. Eles fazem parte do nosso dia. Embalagens de produtos, tudo que você for procurar, muitos deles vão ter essa formação, ó. Base inferior, base superior, área lateral. E daí o volume, ó. Minha latinha, 350 ml de volume, 350 centímetros cúbicos de capacidade. Então esse vai ser o nosso assunto das próximas aulas. Área e volume de figuras planas, nesse caso, área e volume do cilindro.